Bom dia, irmãos. Continuemos orando pelos nossos irmãos enfermos e para que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Em breve estejamos todos juntos novamente. Sabemos que muitos têm passado dificuldades, tanto com gripe, com Covid, com tantas coisas. Sigamos as orientações sanitárias, como sempre, e, obviamente, confiando no Senhor. Vamos meditar nessa manhã na palavra de Deus, pensando no livro de Atos, que é o texto que nós começamos ano passado. O livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos de Pedro e Paulo. Você pode dividir o livro com as ações de Pedro e as ações de Paulo. Nós entendemos que Lucas escreveu esse texto, escreveu primeiro o Evangelho, chamado de Lucas, e depois o livro de Atos. Por quê? Porque ele quis mostrar, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tudo o que aconteceu ali com relação ao ministério do Senhor Jesus Cristo e também o que é que aconteceu após a ressurreição, morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra exatamente a consequência do ministério do Senhor Jesus Cristo. A princípio, 120 convertidos, escondidos ali numa casa lá em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 e iniciou uma nova fase do plano de Deus, chamada igreja. Não existia igreja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o povo de Israel, que testemunhava a mensagem de salvação no nome do Messias, o descendente de Davi, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Mas na época do Antigo Testamento, essa mensagem de salvação apresentava o Salvador numa forma de promessa. No Novo Testamento, é o cumprimento dessa promessa, o Salvador chegou. O Salvador viveu entre os homens, rejeitado ele foi pelo seu povo, os judeus, morto pelos judeus, pela mão dos romanos. E então o Senhor Jesus ressuscita ao terceiro dia, dá suas últimas palavras de treinamento aos seus discípulos, aqueles 40 dias, e então sobe aos céus. 10 dias depois, aproximadamente, o outro Consolador profetizado, em João 14, 15 e 16, desce e capacita aqueles 120 a pregar o Evangelho de modo poderoso. E aí começa a igreja. Nós temos esse mesmo Espírito Santo nos capacitando hoje a pregar o Evangelho de modo poderoso também. E o que nós vamos observar no livro de Atos é um modelo para a igreja. Como deve ser a igreja? Às vezes nós criamos modelos de igreja na nossa mente baseado no que nós enxergamos na modernidade, no mundo ao nosso redor, grande quantidade de igrejas. E nós não voltamos à base, que é o Novo Testamento. A igreja tem que ser neotestamentária, fundamentada nos textos, obviamente, do Novo Testamento. E o livro de Atos nos mostra um modelo de como tem que ser a igreja, obviamente, adaptada a cada cultura. Isso nós temos que entender muito bem. Uma igreja aqui no Ceará, ela tem um formato. Essa mesma igreja, num continente africano, num continente asiático, na Europa, vai ter outro formato. Porque a forma da igreja muda, mas a essência não pode mudar. A essência tem que ser o texto sagrado, a escritura, o Novo Testamento. Agora, se a igreja vai ter ar-condicionado, vai ter cadeira, vai ter piano, aí é outra história. Você pode ir para uma igreja que o instrumento seja completamente diferente, que não tenha ar-condicionado, seja o prédio nem quadrado pode ser redondo, isso não importa. Se tem a essência do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, isso é o que importa. Isso é muito importante também, obviamente, para os missionários, porque eles vão plantar igrejas em culturas diferentes. E então, Hudson Taylor é uma história muito interessante de um missionário ali, no século XIX, que, salvo me engano, ele foi pregar o evangelho ali para os chineses e se vestiu como um chinês ali para pregar o evangelho, e a missão que o enviou, britânico, a missão britânica, o rejeitou. As igrejas cortaram o seu apoio, o seu sustento, porque ele estava agora usando o cabelo como os chineses e se vestindo como os chineses. Mas óbvio, por que o Hudson Taylor fez isso? Porque ele queria se contextualizar para que os chineses ouvissem a pregação do evangelho.
mas isso não foi bem compreendido naquela época. Óbvio que o Hudson Taylor não estava fazendo nada impróprio à cultura chinesa, né? Ele estava só usando a roupa, né? Naquela época, tipo um kimono, né? E o cabelo parecido com o dos chineses. Mas o que nós queremos, então, observar no livro de Atos é que ele é um modelo para nós vivermos a igreja do Senhor Jesus Cristo na nossa época e na nossa cultura, mantendo, obviamente, a essência do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Temos estudado o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 3, Pedro e João pregam no templo. Antes eles curam um paralítico ali, um coxo, e então depois eles pregam o evangelho e deixam muito claro que foi Deus que curou aquele homem, não foi poder deles, eles foram só instrumentos, e com o objetivo de pregar o evangelho. Isso é muito importante nos dias de hoje, em que nós vivemos num contexto de teologia da prosperidade, e não tem nada a ver o que eles fizeram ali com teologia da prosperidade. Pelo contrário, eles proclamaram o genuíno evangelho, e a forma de chamar a atenção dos israelitas naquela época ali, ao redor do templo, era exatamente curando aquele homem. Então chegamos em Atos capítulo 4, e nós já meditamos no primeiro aspecto desse texto. Nós intitulamos esse capítulo de Pregando num Ambiente Desfavorável. Pregar o evangelho sempre é difícil, principalmente num ambiente desfavorável. Nós temos que aprender a pregar em todos os ambientes, mesmo naqueles mais difíceis. E nós observamos que Pedro e João, que outrora haviam fugido, né, quando Jesus foi preso, Pedro negou também, agora eles eram pregadores corajosos. O que mudou? Em tão poucos dias, passaram-se poucos dias da morte e da ressurreição de Jesus, aproximadamente aí uns 2 meses. O Pedro covarde, que estava com medo de morrer, agora é um Pedro que prega diante das autoridades que mataram Jesus pela mão dos romanos, e esse Pedro não está com medo. O que foi que aconteceu? Obviamente, é o poder do Espírito Santo na vida dele e na vida de João. Nós meditamos que os resultados da genuína pregação do Evangelho trazem crescimento à igreja. Eles pregaram, houve crescimento, já haviam se convertido quase 3.000 almas e agora muitos outros também. Olha, Atos capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso 7. Vamos somente ler para contextualizar, porque nós já estudamos esse texto domingo último aí que nós estivemos falando sobre Atos. Então, Atos 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pregação foi difícil. Eles não fizeram nada de mal, curaram um enfermo. E muitos ouviram a pregação, muitos israelitas. É importante lembrar que talvez muitos dos que estavam lançando impropérios, palavrões, né, piadas com Jesus, quando Jesus estava pregado na cruz, eles podem ter se convertido aqui nesse contexto. É muito provável que alguns daqueles que blasfemavam de Jesus se converteram aqui pela pregação de Pedro. Você imagina o impacto disso em Jerusalém, naquela igreja? Muitos se converteram. Veja então que, mesmo numa pregação, num ambiente desfavorável, trouxe grandes conversões. Muitas conversões. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E aí nós chegamos agora no segundo aspecto que nós não abordamos sobre pregar em ambientes, em contextos desfavoráveis. É que quando pregamos o evangelho, nós pregamos para agradar a Deus, não pregamos para agradar aos homens. Então, quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa, quando você vai anunciar as boas novas de salvação, você vai ter que falar do amor de Deus, Jesus Cristo ter sido enviado
à terra, ter morrido na cruz por amor daquele pecador. Mas você também vai ter que falar da condenação do inferno de fogo, que é o juízo de Deus contra o pecado do homem. Não porque Deus é mau, óbvio, mas porque Deus é justo. Porque as nossas escolhas erradas para com o pecado exigem punição, porque Deus é um justo juiz. Então isso nem sempre vai ser bem acolhido aos ouvidos daqueles a quem vamos pregar o evangelho. Mas é necessário falar, senão o evangelho fica incompleto. Falar só do amor e não falar da condenação é só um pedaço do evangelho, é necessário falar tudo. Às vezes não dá tempo, então você marca um outro dia, um outro encontro, um outro momento, para conseguir pregar todos os aspectos do evangelho. Às vezes só em poucos minutos fica difícil, embora não tenhamos todo esse tempo. Então pregamos o evangelho para agradar a Deus. Nossa função aqui na terra é passar a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Óbvio que é glorificar a Deus, adorá-lo, prestar culto, claro, ter vida de oração e obediência, tudo isso envolve a nossa missão aqui na terra. Mas especificamente como igreja, Deus quer que nós preguemos o evangelho como Deus ensina, sem pôr e sem tirar nada, do jeito que o Senhor nos ensinou. Olha então o verso 8, a resposta de Pedro às autoridades aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e antes de continuar, não podemos deixar de mostrar essa marca na vida de Pedro, cheio do Espírito Santo. O que é que fez Pedro? Sair, deixar de ser um discípulo covarde, falava muito, fazia pouco, para um homem que agora tem essa coragem de pregar a mensagem de Deus arriscando a sua própria vida. O que foi que mudou na vida dele? Certamente, ele foi controlado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós pregamos o evangelho, muitas vezes nós temos receio, ou temos vergonha, ou temos aquele temor de sermos rejeitados, ou pelo grupo social, ou pela família, ou por quem quer que seja, mas quando somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, este ser que é infinito, porque é Deus também, como o Pai e o Filho são Deus, então nós conseguimos ir além das nossas forças humanas e pregamos o Evangelho de Jesus, obviamente para agradar a Deus, e é o que Pedro está fazendo aqui. E ele sempre faz questão de mostrar que a glória é de Deus. Pedro não usurpa a glória do Senhor. Ele sempre faz questão de mostrar que a glória é do Senhor. Olha então, ainda no verso 8. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então Pedro deixa muito claro que foi Deus que operou este milagre, foi no nome de Jesus, e mais uma vez Pedro alfineta os israelitas e diz, vocês o crucificaram. Foi pela ordem de Pilatos, mas foram vocês que pediram, vocês são responsáveis pela morte de Cristo. Pedro já havia pregado isso no capítulo 3, verso 16, que diz assim, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes, e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, deu a ele saúde perfeita na presença de todos vós. Então foi Jesus, a fé em Jesus. Pedro é outro Pedro. Ele não fala agora do que ele pode fazer, ou de suas capacidades, ou de sua força, ou de sua coragem. Agora ele sempre fala do poder de Deus na vida dele, na vida daquele enfermo, porque ele está cheio do Espírito Santo. Isso, irmãos, nos ensina muito. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa na igreja de Deus, pensando em receber algo, ou em ter o nosso nome em destaque, isso é um problema. Isso é um sinal de que nós não estamos
verdadeiramente buscando a glória de Deus. Estamos praticando a religião, mas buscando outra coisa. Então, na igreja do Senhor Jesus e fora dessas paredes também, nós temos que fazer tudo para a glória do Senhor, sempre exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. A nossa pessoa deve diminuir mesmo, e o nome do Senhor Jesus deve aparecer mais. Então, as pessoas têm que ver essa igreja como a igreja de Jesus. É a igreja onde o povo só fala de Jesus. É a igreja onde o povo só fala da Bíblia. Só fala do Deus da Bíblia. O que é que você vai naquela igreja e você vê? É a Bíblia. É o Deus da Bíblia. São pessoas tentando imitar Jesus e tentando viver o que a Bíblia ensina. São pessoas transformadas pelo poder de Deus. É isso que a gente vê naquela igreja. Irmãos, se as pessoas de fora, os não crentes, enxergarem isso nesta igreja, estamos no caminho certo, né? Porque nós estamos realmente refletindo aquilo que é a vontade de Deus para uma igreja. E em Atos 3,15, Pedro também lembrou aos israelitas: desarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, o autor da vida, que é Jesus, morto pelos judeus, que contraste o autor da vida, que foi morto, mas obviamente em sacrifício, e eles são testemunhas oculares da morte de Cristo e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E então Pedro agora começa a pregar o quê? Jesus. Essa é a nossa pregação. Essa sempre tem que ser a nossa mensagem. É Jesus. Quem é Jesus? Atos 4, verso 11. Jesus, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, Jesus é a pedra rejeitada. No Antigo Testamento, nós temos vários salmos apontando Jesus como essa pedra angular, pedra da esquina. Na arquitetura antiga, era uma grande rocha que sobre ela se colocava o início da construção. Era a rocha mais importante, era o grande alicerce. A partir daquele alicerce se construía toda a obra, o resto do alicerce ali. Entendem? E então, o Senhor Jesus Cristo é essa rocha. Mas o que é que os líderes de Israel fizeram? Rejeitaram o alicerce, infelizmente. No livro de Romanos, que estamos estudando domingo à noite, nós observamos no capítulo 11, que era para todo Israel ter se convertido ao ver Jesus ali, pregando, dando sinais messiânicos das profecias do Antigo Testamento. Não o fizeram. Apenas um grupo pequeno creu no Senhor Jesus, dos israelitas, e é o que nós chamamos de o remanescente fiel ali, e são esses que estão se convertendo aqui, esses poucos milhares que estão se convertendo aqui, enquanto estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, já quase 5.000 pessoas, ainda é um número muito pequeno em relação ao povo de Israel que deveria ter se convertido em massa ao ouvir a pregação de Jesus, mas isso não aconteceu. Então, por isso Israel foi cortado como povo de Deus, e hoje o povo de Deus se chama igreja. No futuro, Deus vai voltar a tratar com Israel, a igreja será arrebatada, não haverá mais igreja na terra, e não estamos falando de denominação, estamos falando dos salvos em Cristo, e então o povo que vai pregar o evangelho de Jesus na terra vai ser Israel novamente, no futuro ainda por vir. Em Atos 4,12 nós lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Claramente, Pedro está dizendo aqui que durante todo o período do Antigo Testamento, a salvação era pelo nome de Jesus. E o período do Novo Testamento também, a salvação é pelo nome de Jesus. Ah, mas no Antigo Testamento não se sabia o nome do Salvador. É verdade, mas sabia-se que ele era o descendente da mulher, sabia-se que ele era o Messias, da tribo de Judá, da raiz de Davi, sabia-se de onde viria este Messias, um homem sim, mas não um homem comum, porque nasceria de uma virgem, um homem que teria o poder do governo sobre os seus ombros, como profetizado lá em Isaías, capítulo 9, esse era e é o Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor. Então, durante todo o Antigo Testamento, logo depois de Gênesis 3,15, houve providência de salvação. Como é que as pessoas criam? Em Jesus. Não sabia o nome, mas sabia que vinha esse descendente. Homem, sim, mas Deus também. E que ele esmagaria a cabeça da serpente,
providenciando salvação para os pecadores. E esta é a fé em Jesus, embora não soubessem o nome de Jesus. Claramente, Pedro está dizendo aqui que Jesus é o Messias, o Salvador prometido desde o Antigo Testamento. E no verso 13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Muitos não creram depois dessa pregação específica de Pedro com as autoridades, os israelitas ali. Mas veja que eles se admiraram e perceberam o testemunho totalmente diferente agora. Homens corajosos pregando o evangelho. Por quê? Essa coragem vinha deles? Certamente não, irmãos. Isso aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. Isso serve para nos mostrar que nós realmente não temos condição de pregar com as nossas próprias forças. E que vamos ter medo, não de perder a vida, porque no nosso contexto aqui não há esse perigo ainda, graças a Deus, mas medo da rejeição. Devemos então entender que, quando estivermos plenos, controlados, cheios do Espírito, vamos pregar. Vamos pregar o Evangelho. Em qualquer lugar, vai ser natural, vai ser gostoso você falar do Senhor Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. E é interessante que, no momento da nossa conversão, isso era muito mais forte. Se você fizer uma retrospectiva, você vai lembrar. Era muito mais forte, pregávamos para tantas pessoas. O tempo vai passando, nós vamos nos acostumando a não pregar. Parece que vamos vivendo num contexto de igreja e vamos achando que a nossa missão é só estar aqui, não é estar lá fora pregando o Evangelho. E é isso que o livro de Atos quer abrir os nossos olhos também. A igreja, ela foi formada nas suas bases como um grupo de salvos em Cristo que proclamam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja tem como missão pregar o Evangelho de Jesus. Nós podemos ter um dia na semana para sair e pregar o Evangelho. Mas isso não resume a nossa ação de pregar como igreja. O que Deus quer é que onde nós estejamos, nós venhamos a pregar o Evangelho. Com um folheto, dando uma Bíblia, oralmente, falando, chamando lá para a nossa casa. Obviamente, nesse tempo de pandemia está mais difícil essa abordagem, mas quando passar, você chama, a pessoa pode fazer a refeição na sua casa, e ali ela não pode fugir, você deu comida para ela, ela vai ficar constrangida, aí você prega o Evangelho. Na verdade, é uma boa técnica. E aí ela ouve a palavra de Deus ali. Olhe então Atos capítulo 4, verso 14. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham o que dizer em contrário. O milagre foi tamanho, a cura daquele coxo, paralítico ali, que não tinha o que dizer. O homem passou anos ali na porta do templo, sem poder andar. De repente ele está ali, em pé, andando, junto com Pedro e João, dizendo, foram eles. Aí Pedro dizia, foi Jesus, o poder do Senhor Jesus Cristo. Verso 15. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Perceba que as autoridades aqui, eles não queriam saber se era verdade ou não. Eles viram que era verdade. O milagre aconteceu. Logo, a mensagem que eles estão pregando deve ser verdadeira. Mas as autoridades não queriam saber disso. E no mundo, hoje é do mesmo jeito. As pessoas não querem saber o que é a verdade, certo? Nós pregamos a verdade. As pessoas só vão crer na verdade se o Espírito de Deus agir na vida delas. Porque as pessoas não querem saber o que é a verdade. O que é que as pessoas querem? Querem ser felizes. As pessoas querem uma vida de prazeres, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, onde tudo vai bem. As pessoas, quando digo as pessoas, os pecadores que vivem ao nosso redor, eles não querem saber se isso é verdade ou não é verdade. Só quem vive assim são os crentes em Jesus, de modo geral, procurando saber o que é verdade. Nós vivemos por princípios que Jesus ensinou, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Essa é a verdade, vivemos por essa verdade, mesmo que essa verdade nos traga perseguição, desconforto.
dificuldades na vida? Você tem esse compromisso com a verdade do Senhor Jesus? Porque esse é o compromisso que Deus quer de nós. Eu não estou dizendo que sempre viver a verdade de Deus vai ser ruim. Pelo contrário, vai ser muito bom. Mas como vivemos num ambiente corrompido pelo pecado, sempre vamos ter que fazer escolhas. Escolhas por Deus ou contra Deus. Talvez todo dia. E nós, crentes, obviamente, sempre vamos escolher o Senhor para honrar e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Mas essas autoridades não queriam saber o que era a verdade. Eles queriam só tirar a evidência de cima de Pedro e João que estavam pregando o evangelho. Olha o verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Mais de 40 anos. Mais uma vez, o objetivo desse texto aqui não é mostrar a ação social de curar um paralítico. O objetivo é mostrar que a mesma pessoa que curou foi a pessoa que pregou. O mesmo poder que curou é o poder da mensagem. Logo, essa mensagem é verdadeira. Essa era a maneira de pensar do povo daquela época. Hoje é diferente. Hoje a Bíblia, ela é o poder de Deus. É a revelação de Deus escrita. Então hoje é diferente, a gente prega a escritura. Não precisamos fazer milagres hoje. Está aqui a palavra de Deus, ela é por si só o grande milagre. E Deus vai agir na vida das pessoas. Naquela época, eles tinham o Antigo Testamento. Mas eles tinham que adequar a nova aliança, mostrando o cumprimento das promessas. Daí os milagres que Jesus realizou, mostrando: eu sou o Messias, Jesus dizendo. E aqui, eles realizando o milagre, mostrando: a mensagem que pregamos não é nossa, é do Messias, é de Jesus, que ressuscitou. E vocês têm que se arrepender dos seus pecados e crer nele para serem perdoados os seus pecados, para que vocês sejam salvos. Essa é a mensagem. E eles preferiram, obviamente, pregar o evangelho agradando a Deus do que seguindo a orientação dos homens. Isso vai acontecer, talvez, em algum momento na sua vida, no seu trabalho, no seu círculo social, se você for desafiado. Olha, se você continuar esse estilo de vida cristão, você não vai ser bem-vindo aqui nessa empresa. E aí? O que você vai fazer? Né? Restringir o seu estilo de vida cristão ou sair daquela empresa? É um dilema. Mas é por isso que nós devemos orar a Deus e tomar a decisão adequada, sempre pelo Senhor, obviamente. Eu não estou dizendo que você tem que estar na empresa, no seu trabalho, sempre na hora do trabalho, por exemplo, pregando o evangelho. A hora do trabalho é para trabalhar. No intervalo, você prega o evangelho, porque senão você roubou o trabalho, né? Você tem 8 horas para trabalhar, você trabalha as 8 horas ali. Então você não prega no horário do trabalho, mas no intervalo, num momento ou outro, que houver a opção, você vai lá e prega. É claro que se houver a oportunidade de dar um folheto, alguma coisa, você não roubou o tempo do seu trabalho, ou se tiverem pequenos intervalos. Mas a ideia é que você não vai tirar 1 hora do seu trabalho para pregar, porque senão você deixou de produzir e é um tipo de roubo. Mas a lógica é: eu não vou deixar Jesus por causa do emprego, eu não vou deixar Jesus por causa dos familiares não crentes, eu não vou deixar Jesus por qualquer outra estrutura social ou profissão, porque o Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Pregamos o evangelho para agradar a Deus e não aos homens, mesmo no contexto de perseguição. E por fim, último aspecto nesse capítulo, pensando em pregar o evangelho em situações adversas e difíceis, é que as dificuldades pertinentes ou inerentes à pregação do evangelho, elas nos fortalecem. Isso faz parte da edificação e do amadurecimento de um crente, é pregar o evangelho.
Quando você não prega o evangelho, você não é confrontado na sua fé. E você fica sempre aquele crente ali, infantil, bebê, no ambiente da igreja, muito bem protegido. Você não enfrentou de cara as estruturas do pecado na sociedade ao seu redor. Mas isso vai cobrar um preço, porque se você não enfrenta com o evangelho, elas chegam até você. E aí é difícil. Uma estratégia, pelo menos, que eu sempre uso quando chego em um ambiente de incredulidade, é marcar o meu território. Eu prego logo o evangelho, claramente. Na universidade, as pessoas sabiam que eu era um pastor. Eu pregava o evangelho para as pessoas e, rapidamente, eu fiquei no canto ali. Óbvio, é natural. Mas eu marco o território de quem eu sou e do que eu prego e do que eu penso, e é isso aqui. Óbvio, com toda educação, amor e cuidado. E nós temos que fazer isso. Onde nós chegamos, vamos marcar o território de cristãos, crentes em Jesus, amorosos, cuidadores, atenciosos, mas levando o genuíno evangelho. As pessoas vão olhar para nós com outros olhos. Não espere chegarem. Chegue a eles levando o evangelho do amor do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, haverão pessoas que vão rejeitar. E é aí que nós vamos crescendo e amadurecendo, aprendendo a amar aqueles que nos rejeitam. Que mal eu fiz? Estou levando o evangelho do Salvador, né? Mas isso vai ofender as trevas. E aí nós temos que estar preparados para amar no meio desse tipo de rejeição. Isso não se aprende só lendo a Bíblia. Isso tem que ser praticado. Por isso que nós temos que viver nesse contexto todo dia, né? Estamos num contexto de pessoas perdidas, como nós éramos outrora. Olha então Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Veja como eles tinham se edificado. Eles foram perseguidos, foram presos, foram soltos. Né? Tudo isso eles passaram ali. Então isso trouxe crescimento até na dificuldade no momento da pregação. Mas se você não prega, não passa por essas experiências. Perdão. Verso 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Reação. Eles foram orar. Depois que eles pregaram o evangelho, depois que eles retornaram desta pregação, viram Deus operando, qual o resultado? Comunhão com Deus. Orar, né? Foram agradecer a Deus, foram contar para Deus tudo que Deus tinha feito através deles. Irmãos, pregar o evangelho, além de glorificar a Deus, que é o principal, é um exercício fundamental para o nosso crescimento e fortalecimento na fé. Nós nos tornaremos crentes atuantes, crentes vivos. É diferente daquele irmão que vem para a igreja, entoa os cânticos, mas faz assim anos que não prega o evangelho para ninguém, ali com medo. Eu, como pastor, vivo sempre no meio dos crentes. De vez em quando eu fico, meu Deus, nunca mais eu preguei para ninguém que não é crente, eu vou ter que pregar para alguém. E eu realmente saio à caça, né? Vou pregar para alguém que não é crente, porque eu vivo muito no meio dos crentes, o que é uma bênção. Estou reclamando, não, mas eu fico muito longe do contexto de incredulidade às vezes. Quando eu estava no seminário, eu senti essa necessidade. Eu vivo só no meio dos crentes aqui no seminário, eu tenho que pregar o evangelho. Foi por um dos motivos que eu fui para a universidade. Pregar o evangelho na universidade. E aí depois, quero voltar para o seminário, eu não aguento mais. Porque foi bem difícil, né? Então, temos que estar sempre pregando e proclamando a mensagem do evangelho para termos estas experiências de edificação e de fortalecimento. Então, eles oram a Deus. Por quê? Porque pregar o evangelho faz com que tenhamos vontade de buscar o Senhor. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido. E aqui, interessante a oração, eles estão orando o Salmo 2, verso 1 e 2, na oração. Você já orou citando a Bíblia? Pois é,
Acontece muito na Escritura. Eles oram citando a Bíblia, citando os textos. E se você não sabe de cor, você pode ler, orar a Deus lendo a Bíblia para o Senhor. Não é que lendo porque Deus não sabe, não é isso. Mas para conversar com Deus, com a palavra de Deus. É uma forma de orar. E eles estão adorando e orando aqui em grupo. Todos juntos aqui. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. E só lembrando, o Salmo 2, verso 1 e 2, que eles oraram aqui, é um salmo messiânico, e eles estão exatamente confirmando com esse salmo o que está acontecendo. O salmo já falava do ungido do Messias, e que as nações seriam contra o ungido. E está acontecendo. A própria nação de Israel contra o Salvador. E então eles, novamente, orando, contam a história da crucificação do Senhor Jesus Cristo, no verso 27. E no verso 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. De novo, foi Pôncio Pilatos que levou Jesus à cruz por pedido dos judeus, do Sinédrio, dos israelitas. Mas foi pelo propósito de Deus. Foi pelo plano do Senhor. E o verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A oração deles foi essa: Senhor, cuida deles, julga-os, dá a punição e nos dá o privilégio de continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, realizando os sinais. Tendo eles orado, no verso 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo os capacitava. Irmãos, não é difícil viver desse jeito. Basta querer. Todos temos o Espírito Santo em nós. Mas nos acostumamos a uma vida cristã muito tranquila. Nos acostumamos a viver de modo muito pacato e pacífico. Eu não estou dizendo que é para sair brigando com as pessoas, mas temos que ser aguerridos no sentido de pregar o evangelho e de querer pregar o evangelho. E se faz tempo que você não prega, corra, vá na rua, vá no vizinho, vá em alguém e pregue. Nós precisamos disso, porque faz parte da nossa missão, da nossa identidade com Jesus Cristo. Nós não podemos ser crentes sem pregar o evangelho. A igreja tem que pregar o evangelho. Isso traz saúde espiritual, glorifica a Deus, primeiramente, e traz vida. Você que prega o evangelho durante sua semana, e muitas vezes é rejeitado, e você entoa um cântico desses aqui, você canta de outra forma. É diferente, porque você realmente está vivendo a obra de Cristo na sua vida, porque você está pregando o evangelho. Você não precisa brigar com ninguém ao pregar o evangelho, nem ser ignorante, nem criar inimizade. Obviamente, muitos vão se afastar, mas você tem que pregar, eu tenho que pregar. Nós não podemos viver a igreja só nessas paredes, porque vamos pecar, vamos sair do que Deus quer da igreja. Não seremos a igreja de Jesus, seremos mais uma religião, se não pregarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos perdidos. O Espírito Santo encheu todos eles. Quer dizer o quê? Controlou. O Espírito Santo os controlava, os orientava. E eles tinham coragem para pregar. Oraram a Deus e pediram. E Deus deu. Intrepidez. Da mesma forma conosco. Independe se você é falante, se você é mais calado, se você é audacioso ou tímido, importa. Cada um vai pregar do seu jeito, do seu estilo, mas vai pregar o evangelho de Jesus para que muitos venham a crer. Pregando num ambiente desfavorável. Nós observamos que os resultados de uma pregação genuína do evangelho trazem crescimento. Muitos se converteram. Pregamos o evangelho não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Foi o que eles fizeram aqui. Enfrentaram as autoridades que acabaram de crucificar Jesus. Corajosos. Por quê? Cheios do Espírito Santo. E por fim, essas dificuldades de pregar o evangelho nos fortalecem. Fortaleceu Pedro, João e os discípulos daquela época, vão nos fortalecer. Vamos viver um evangelho
com mais vida, vamos entender mais do Senhor Jesus Cristo e certamente ter uma vida que agrada mais ao Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para vivermos assim. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que cuida de nós. Obrigado, Pai amado, pelo teu tão grande amor. Só temos que te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós, perdoou os nossos pecados e nos trouxe para viver a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos um povo que prega o Evangelho. Mesmo sem termos um dia específico aqui na igreja para sair para pregar, mas que cada um pregue na sua localidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na escola, na universidade, com amor, com cuidado, levando o genuíno Evangelho do Senhor Jesus que transforma vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use essa igreja, ó Pai, a nossa igreja, a tua igreja, para a glória do teu nome, para a conversão de muitos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, dê um bom almoço a todos, nos mantenhamos aí vigilantes nas disciplinas sanitárias e à noite, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 18h30 para adorar o Senhor. Um bom almoço a todos e até breve.